amados, vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, segundo a Coríntios 12, 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Amém? Amém. Sentem, amados irmãos. Amém. Quero falar para vocês sobre este versículo que esmiuncei em 3 pontos dentro dele. E o tema está dentro do versículo, né, que é a minha graça te basta. E eu tirei e, com efeito, preparei a frase do tema: só a graça de Jesus. Meus irmãos e todos que nos ouvem, somente a graça de Jesus é suficiente para tudo. Pense numa coisa completa, numa coisa inteira, uma coisa que não tem falha, defeito, é a graça de Jesus. Meus irmãos, é muito bom falar sobre esse tema. Paulo, em Tito 2:11, ele disse a Tito, ele disse aquela palavra muito linda: pela graça sois salvos, né? É alegria, é através da graça, né, que todos são salvos. Essas são as palavras de Paulo. Mas Paulo exortou muito a Timóteo. Paulo, ele disse para Timóteo para ele crescer, para ele ir em frente. E a maneira mais correta dele ir em frente seria que ele fizesse a vontade da graça de Deus da vida dele. E não a vontade que mora dentro dele, não o desejo pessoal dele. É a graça de Jesus. É essa graça que nos faz se movimentar. É essa graça que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá esperança. É a graça de Jesus. E no versículo eu tirei 3 partes para destacar nesta noite. A primeira, a tua graça me basta. A segunda, me gloriarei nas minhas fraquezas. E o terceiro, a última frase praticamente do texto: o poder de Cristo. Quero chamar a sua atenção para essas 3 colocações para você nesta noite. Amados, Paulo não queria saber de outra coisa, né? Ele foi salvo pela graça de Deus. Era um homem perdido, um pecador, que tinha uma ação muito ruim de perseguir os cristãos. Ele, amados, era um pecador perdido que deve ter aprontado muita coisa. Ele era, como hoje a gente costuma dizer, que quando a pessoa é ruim, é o terror do bairro, é o terror da cidade. Ele era o terror dos cristãos, porque ele perseguia, irmãos, né? Ele cometeu muitos crimes, né? E agiu com maldade em muitas ocasiões. Por isso que esse homem valorizou a graça, valorizou ter sido escolhido por Deus e poder desfrutar da graça. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais na frente. A segunda frase que eu quero chamar a sua atenção, que você grave, a primeira frase que foi: a tua graça me basta. A segunda qual é? Irmãos, me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, o homem que não é um cristão, não é um homem que tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com ele se gloria nas conquistas dele, nas medalhas dele, nos triunfos dele, né? Mas Paulo, ele se gloriava em quê? Nas fraquezas, porque não era a ele que era dada o valor da vitória. A vitória era dada a quem? A Jesus Cristo, que era o Salvador dele. Meus irmãos, as pessoas, irmãos, que se exaltam, que se acham poderosas, irmãos, essas pessoas desconhecem o poder de Deus.
Eu quero falar não só de gente rica, mas de pobre, de todas as pessoas que são soberbas na vida. Ela se exalta por si mesma, acha que basta conquistar uma besteira qualquer na vida, meus irmãos, né? E Paulo, ele depois que foi salvo, irmãos, que a graça de Deus penetrou no seu coração, no coração de Paulo, aí, amados, ele passou a confiar, irmãos, né? A confiar no Senhor Jesus, e não mais na sua arrogância, não mais no seu poder, não mais na sua ação, naquilo que ele queria fazer, mas agora ele se gloriava em Deus. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o poder de Cristo. O primeiro qual é? A tua graça me basta. A segunda qual é? Me gloriarei nas minhas fraquezas. E a terceira frase que eu quero chamar a atenção deste versículo, né, é o poder de Cristo. Irmãos, o homem precisa conhecer o poder de Cristo. Sabe por que somos fracos e não conquistamos ainda o Brasil para ser do Senhor Jesus, na sua grande maioria? Porque nós estamos, irmãos, nós estamos acomodados, não estamos dando valor ao poder de Deus, não estamos agindo com o poder de Deus. A gente faz toda a avaliação pessoal, né? A igreja começa com 10, 20, 30 pessoas, 40, 50, organiza a igreja com 50, 60, 80 membros, depois ela fica adormecida no status quo, fica ali, está tudo bem, dá para pagar o pastor, dá para pagar a água, dá para pagar a luz, dá para o congresso da SAF, dá para não sei o quê. Aí não precisa mais fazer nada. E aí ela cresce biologicamente, a mulher pare, aí o menino é batizado, e aí vai crescendo biologicamente. Mas ninguém quer evangelizar. Estou convidando aí para ir para o avanço missionário de Catolé do Rocha. Ah, meus irmãos, eu já vi pessoas gastar R$300 para ir se hospedar num hotel, para ir a um evento. Mas não vão para o avanço missionário, que às vezes até é de graça, paga só a passagem para ir e a comida. Porque tem um colégio com colchões e tudo para as pessoas ficarem. Porque as pessoas estão, amados, elas estão olhando os seus feitos. Elas estão vivendo do status quo da vida. E eu quero dizer, amado, né, que o poder, amado, precisa ser exercitado na vida da igreja, irmãos. E isso é necessário, irmãos, que conheçamos, irmãos, a nossa fragilidade, que não há como nós, amados, não deixar de reconhecer, para que a gente possa trabalhar. Porque se a gente pensar que a gente não é frágil, que a gente está bem, está tudo bom, aí a gente não faz nada, porque já está tudo bem. Ah, já tem SAF, pastor. Ah, já tem o PH, ah, pastor, já tem até o CP, né? Agora nós vamos ter o PH, vamos ter agora a UTI, né? Dos irmãos que estão na terceira idade, né? Tem tudo, né? Então, tudo isso, a gente está satisfeito, não precisa mais ver nada, essa igrejinha é completa, tá boa, e aí não precisa mais ver nada. E aí, amado, nós não damos um passo à frente. Não evangelizamos, irmãos. Meus queridos, nada pode ser difícil para o poder de Deus. É difícil para nossas vontades, nossos desejos, irmãos, né? A igreja precisa, irmão, deixar de fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, irmãos, né? E entregar o recado de Deus, porque isso é um desafio e é também o poder de Deus. Quem acredita no poder de Deus vai em frente. Em primeiro lugar, vamos voltar ao primeiro tema da frase. Qual foi o primeiro tema? Foi a tua graça me basta. Irmãos, é isso que o cristão precisa reconhecer. Que a graça de Jesus, ela completa a nossa vida, nos motiva, irmãos, né? E todo aquele, amados, que obedecer e que tiver dentro do seu coração, amados, essa graça de Jesus, irmãos, ele não fará a sua vontade, mas ele fará a vontade de Deus, irmãos, e ele terá uma verdadeira comunhão espiritual com Deus, para que a sua vida, amados, seja
uma vida regrada pela palavra, pelo poder, amados, de Deus, queridos. E assim nós vamos sendo usados por Deus e a graça de Jesus, irmãos, vai fortalecendo a nossa vida, vai enchendo o nosso coração. Meus amados, as pessoas vão atrás de tudo, basta ela precisar. Elas não sentem necessidades espirituais para crescer na vida cristã, irmãos, né? Mas, infelizmente, em tudo que a pessoa imagina, ela procura ir atrás. É o desejo que elas têm, amados. Elas são atraídas, muitas vezes, irmãos, por alguma coisa, irmãos, né? Que às vezes traz desagrados, tristeza, às vezes dá uma errada danada, mas elas deixam de buscar as coisas santas, sagradas de Deus para viver essa graça de Deus na vida. Meus amados, só a graça e a tua graça me basta, né? Isso é muitíssimo importante, irmãos, né? Paulo, amados, ele entendia isso na sua vida, né? Ele entendia que a graça de Deus precisava satisfazer o nosso coração, a nossa vida. A gente sentia, amados, que nós temos como poder realizar mais coisas que a gente desejaria fazer e não faz, com a graça de Deus, irmãos. E ela sendo feita, a vontade de Deus no nosso coração é grande demais, irmãos, para que o homem seja livrado dos perigos e dos males. Meus irmãos, precisamos evangelizar. Como missionário, eu preciso saber de todas as pessoas que me cercam e eu preciso entregar para ela uma mensagem, um recado de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos tratar do tema, qual é o segundo? Não me glorio nas fraquezas. Nas fraquezas porque no homem e não em Deus. Eu preciso me gloriar em Deus. Porque somente a Deus devemos dar glória, e não a nós. Você vê aí as Olimpíadas, vê os campeonatos, vê as Copas e tudo, né? E vê as conquistas das medalhas, muitos, 90%, diz assim, eu ganhei, eu mereci, isso aí foi importante demais, e etc e tal. Deus é o dono da vida, irmão. E se Deus dá a vida, a pessoa vai em frente. E deveria não ser tão ingrato com Deus. Deveria dizer em primeiro lugar, Deus me deu forças, a força de Deus foi importante na minha vida, e assim eu conquistei essa medalha. Meus irmãos, o cristão, quando ele descobre, amados, o significado, irmãos, da força e do poder de Deus, irmãos, ele, irmãos, passa a crer mais na palavra de Deus. E ter uma vida, amado, mais centrada nas Escrituras Sagradas, irmãos, para poder compreender e tirar dela a grande importância que a palavra de Deus tem para nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela nos dá, amados, propósitos na vida e concede ao homem a oportunidade dele ter confiança para ele vencer, amados, as lutas da vida. E mais, irmãos, o cristão, quando faz algo maravilhoso, irmãos, ele dá glória a Deus, ele exalta o nome do Senhor. Ao contrário, o homem que não reconhece Deus na sua vida, ele dá satisfação a tudo, se gloria com tudo, menos com Deus, irmãos, né? Infelizmente, né? Eles não dão lugar a Deus em suas vidas, irmãos. Porque, amados, é que o homem precisa saber que todas as coisas vêm de Deus, irmãos, e não do homem. As coisas vêm de Deus, não do homem. Por isso que ele precisa reconhecer isso. A existência dele faz parte da vontade de Deus, irmãos, né? E o cristão, amados, para agir na força de Deus, irmãos, ele precisa, em primeiro lugar, né? Ele diz que
o texto, me glorio nas minhas fraquezas. Então, em primeiro lugar, irmãos, ele deve, amados, simplesmente abrir mão da sua força, abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para que Deus realize o sonho que as pessoas querem. E todas as pessoas, irmãos, nesta vida, amados, quando alcança poder, ela se acha o maioral e se vangloria como se ele fosse dono de tudo e parece que ele é quem manda nas pessoas, ele é quem movimenta, ele é quem faz tudo. As pessoas sempre são assim, meus queridos, né? Como agem com facilidade, irmãos, né? Nós temos visto isso, amado, nas pessoas que têm, amado, se desfilado aí na mídia, que tem aparecido aí, né, sendo o paizão de todo mundo, sendo aquele que resolve os problemas, que atende a todas as pessoas. Meus amados, é preciso que o homem compreenda que a vontade de Deus está superior à vontade dele. Não existe ostentação em Deus. Jesus Cristo veio aqui e mostrou isso para todos nós. Ele veio de uma forma simples e ele transmitiu a vontade de Deus aqui na terra. E por último, irmão, qual foi a primeira? A tua graça me basta. Qual foi a segunda? Me glorio nas minhas fraquezas. E por último, o poder de Deus. Amados, o poder de Deus, o poder de Cristo, irmãos, precisa, amado, ser vivido pelo crente. O crente não pode deixar de não usar o poder de Deus, porque muitos têm medo de usar o poder de Deus. Tem muitos que não acreditam no poder de Deus, porque não acreditam em si, né? Então é preciso crer em Deus na vida para poder realizar a vontade de Deus, irmãos, né? O homem precisa acreditar no que é sobrenatural, no que está além da vontade dele, e sim na vontade, irmãos, de Deus, irmãos, né? O crente, veja comigo, ele recebeu Jesus no coração, ele declarou crer em Jesus Cristo, ele foi batizado na igreja, meus amados, foi batizado com o Espírito Santo, porque ele primeiro creu através do Espírito Santo na sua vida, irmãos, e ele nasceu de novo e passou a ser uma nova criatura. Aí eu pergunto, irmãos, não acreditar no sobrenatural? Né? Tem até hinos que cantam, né? Que a gente precisa andar por cima das águas, né? E crer no sobrenatural. Precisamos acreditar, irmão. Você vai numa casa evangelizar. Como fomos aí centenas de casas no Alto Oeste, do Rio Grande do Norte do Ceará. E grandes impactos nos chamou a atenção, irmãos. Não só para pessoas que creram em Jesus, que ouviram a palavra, mas de alguém que estava doente, que estava endemoniado, de alguém que estava vivendo momentos difíceis e ali, amados, cremos que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, e quantas não foram libertadas e curadas? Porque quando a gente, irmãos, tem a consciência de que somos crentes, que temos a consciência da nossa membresia, não só na terra, mas também no céu, então nós somos pessoas de Deus. Por que não operar? Por que não agir? Por que não pregar a palavra? Como diz a Bíblia lá no livro de Lucas 9, 1 e 2, Jesus olhou para os 9 e disse: eu lhes dou autoridade e poder para vocês fazer duas coisas só. Eu dou duas para você fazer duas. E que vocês anunciem o reino de Deus e curem todas as enfermidades. Queridos, a gente só faz um pedaço, nem faz um pedaço direito, porque é para nós anunciar o reino de Deus, somos negligentes. E quanto mais, vamos ali, tem uma pessoa endemoniada, não, chama aí o Bispo Macedo aí, chama aí, sei lá, chama um irmão aí, não sei de onde. Nós não podemos deixar de exercitar aquilo que Deus quer na nossa vida. Meus amados, precisamos compreender isso no nosso dia a dia, amado.
e na medida da comunhão que o crente vai tendo com Deus, irmãos. Através de quê? De 3 coisinhas só. Da oração, aquele crente que tira 10, 15, 20, 30 minutos para adorar o Senhor, entrar na sala do trono de Deus e se derramar na presença do Senhor e ali dizer para Ele o que está acontecendo, a sua gratidão pela salvação, mas o desejo que você tem de ser usado por Deus pela sua graça maravilhosa. Ah, meus amados, é importante quando o crente lê a Bíblia, que ele lê e Deus ali discerne as palavras para ele, e o Espírito Santo guia ele na mensagem que ele precisa tirar para si e para as outras pessoas. E a outra coisa, a terceira, é aquele crente que ele pode chover, pode não chover, ele está na igreja, ele está lá, não para olhar para a vida de ninguém, não para saber disso ou daquilo, mas está ali para adorar o nome do Senhor. Então, um crente com essa experiência de oração, de conhecimento da palavra, de vida, de comunhão com Deus, é alguém, amados, que Deus, com certeza, vai utilizar ele na hora certa, quando ele nem perceber, ele estará agindo e operando a mensagem da salvação e curando doentes e libertando pessoas oprimidas. Meus irmãos, o poder maravilhoso de Deus, irmãos, quando usado pelo crente de forma especial, irmãos, existem coisas e situações, irmãos, que se tornam muitas vezes impossíveis, irmãos, e às vezes não existe esperança para as pessoas. Sabe como é aquilo lá? Está desenganado, não tem mais jeito. Mas no livro de Mateus 19, verso 26, o que foi que o Senhor Jesus disse? Ele disse que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se não é a pessoa que deseja aparecer, que deseja atrair para ele todos os holofotes, que deseja atrair para ele os destaques, para dizer que eu fiz isso, e que eu curei, que eu salvei, amados, quando Jesus aqui diz o impossível, que você não faz, que você não pode fazer, é possível para Deus. E se você está na comunhão com Deus, você vai realizar obras maravilhosas. Amém. Irmãos, o crente, amados, que conhece a verdade, irmãos, ele sabe do poder que vem de Deus, irmãos, né? E nós reconhecemos que nada temos e nada somos, irmãos, só o grande poder de Deus, irmãos, pode reverter qualquer situação que exista de perigo, de impossibilidade, de obstáculo. Jesus Cristo é quem liberta o homem. E eu quero concluir, meus amados, dizendo que quando Paulo dizia que a graça de Jesus Cristo, irmãos, lhe bastava, amados, ele sabia que nada podia ser melhor para a vida dele, irmãos, do que estar certo de que Deus, irmãos, está no controle, irmãos, na vida. Veja bem, venha o que vier, Ele estará suprindo as nossas necessidades. Seja o que for, Deus supre as nossas dificuldades. Meus irmãos, a nossa vida passa, como diz o salmista no Salmo 90, verso 4, que diz, irmãos, que como o dia de ontem que se foi, que passou, irmãos, como disse o salmista lá no Salmo que eu citei, ele diz, olha, pois 1000 anos são como 1000 anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite que passou. Precisamos, enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto temos oportunidade, enquanto Deus está conosco, ser útil ao Senhor, porque um dia Ele prestará conta com todos nós. Abre o teu coração. E eu quero concluir dizendo que o homem
não tem nada em si que ele deva se gloriar na vida. Ele não tem nada, absolutamente nada. Mas ele precisa do poder de Deus para assim ele ser reconhecido e poder, amados, dar glória a Deus